Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais este episódio do podcast Falando Nisso. Eu sou Humberta Carvalho e este é um programa em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, a casa é toda sua. Saiba que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu te encontro aqui num novo episódio, recebendo diferentes convidados para a gente conversar, bater um papo leve, descontraído, sobre temas atuais e necessários para ajudar você a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e com mais bem-estar também. Aproveita para seguir o nosso podcast e avaliar. Sua avaliação é muito importante para nós. E se você preferir nos assistir, nós também estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações e deixa a sua opinião para a gente aí nos comentários. Eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido para você e companhia no trânsito, na academia, em casa, de onde você estiver. E que você compartilhe com outras pessoas também, se fizer sentido para você, porque pode também fazer sentido e impactar muito a vida delas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre vestibulandos. Aprenda a preservar a saúde mental e se sair bem em todas as provas. Gente, a preparação para o vestibular, ela vai muito além de saber o conteúdo. Quem é vestibulando ou tem um em casa sabe disso, né? Todo ano os estudantes eles recebem orientações de como se organizar para estudar melhor e aprender mais, mas a realidade é que o preparo emocional ainda é muito negligenciado. Contudo, isso vem mudando e ainda bem, né? A atenção com a saúde emocional, ela deve começar bem antes e não depende apenas do aluno, mas também da sua rede de apoio. Uma coisa é certa, administrar bem as emoções é fundamental para conquistar um melhor rendimento e desempenho no dia das provas. Na prática, como cuidar da saúde emocional dos vestibulandos? O que você precisa saber para administrar bem as suas emoções? Quais estratégias para lidar com o estresse, o nervosismo e a ansiedade causados por esse momento tão decisivo? Como ajudar um vestibulando a equilibrar tudo isso? Se você é vestibulando ou tem um em casa, você vai aprender isso e muito mais até o final desse episódio. E quem traz essas orientações para todos nós são os nossos convidados de hoje, que eu recebo aqui, o psicólogo Arthur Oliveira. Arthur, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje neste episódio. Obrigado, Humberta. Fico muito feliz pelo convite. É um tema muito interessante, muito caro para mim. Muito obrigado. Coisa boa. E também recebo aqui a professora do ensino médio do Sesc Cidadania, a Leandra Ferreira. Leandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje para somar no nosso conteúdo. Obrigada, eu que agradeço, né, esse convite. E como o Arthur mencionou, esse é um tema muito importante para a gente, ainda mais quando a gente está na linha de frente, né, lidando diretamente com esses vestibulandos. Coisa boa. E conta pra gente, então, um pouquinho da história de vocês, da atuação de vocês junto a esse público. Então, hoje a minha atuação ela é mais em consultório, eu atendo muito adolescente com essa demanda, mas eu já trabalhei em colégio de ensino médio e vestibulares, cursinho, né? E trabalhando diretamente com essa demanda no sentido mais de orientação de estudos e apoio emocional, né, suporte técnico para esses alunos. Fiquei por 3 anos trabalhando, né, hoje eu já não estou mais nessa área, mas foi um período em que essa temática me demandou muito, assim, me fez aprender muito com eles, na verdade, e creio que tem muita coisa para se dizer sobre isso, não só especificamente do período pré-vestibular, mas dessa fase da adolescência e também daquelas pessoas que porventura não estão mais na adolescência, mas precisam voltar para essa etapa. Então, hoje eu estou só no consultório, mas esse momento da minha vida foi muito importante também para esse aprendizado e para poder ajudar esse pessoal a desenvolver esses aprendizados também, né? Que bacana. E você, Leandra? Eu estou lidando diretamente com os vestibulandos. Eu sou professora de língua, sou formada em língua portuguesa pela UFG e estou trabalhando hoje no Sesc, no ensino médio, com as turmas de 1º, 2º e 3º ano, na frente de projeto de vida
e literatura. Então, essa questão de como lidar, né, com essa saúde mental, de como se comportar, está muito ligado hoje com o projeto de vida. Então, eu trabalho diretamente nesses aspectos com os alunos. E, de uma certa maneira, a literatura também. Porque é interessante a literatura ser vista como um reflexo da sociedade. Então, a gente busca muito na literatura justamente personagens que se assemelham a essas vivências desses alunos. Então, para poder mostrar para eles e fazer uma ponte ali e tentar ao máximo auxiliá-los. Quando a gente fala de período pré-vestibular, a gente pensa muito no estresse, na ansiedade, mas vocês que lidam diretamente com esse público, quais as outras angústias ele tem? Acho que como você está dizendo, né, tem esse... Sempre que a gente fala em qualquer tipo de agravo psicológico, a gente pensa já primeiramente na ansiedade, né? E uma coisa que eu trabalhava muito com os alunos, tanto individualmente quanto em grupo, é que uma das estratégias para você poder lidar com as dificuldades emocionais que você tem é você traduzir o que é isso que você está chamando de ansiedade. Porque nem sempre aquilo que você está dando aquele nome, o nome mais conhecido, alguém te ensinou que aquilo chama ansiedade, ou só porque você está inquieto, não significa necessariamente que você tem só um quadro de ansiedade, ponto. E mesmo que você tenha... mesmo que você seja diagnosticado com ansiedade ou alguém te ajude a nomear com isso, a gente precisa entender mais o que aquilo significa, qual é a origem, quais são os sintomas que você está vivenciando, porque a partir da sua história de vida, o que aquilo significa para você. Então, é muito importante nesse período, acho que já é uma dica importante assim, para quem está escutando a gente, começar a entender mais e a desdobrar o que é isso que eu estou chamando de ansiedade. Estou ansioso, ponto, mas quais são os significados disso, como é que isso funciona no meu contexto. A gente percebe também, tem alguns estudos recentes que têm demonstrado assim, um índice muito alto de depressão, que é um quadro diferente, são sintomas diferentes, né? E geralmente isso tem uma relação com as expectativas que esse aluno, esse adolescente, ou, enfim, no pré-vestibular com adultos também, quais são as expectativas que se tem desse momento, né? Então, geralmente, a gente pensa, eu quero passar, então eu estou ansioso para passar, né? Mas isso pode significar muita coisa, né? Pode ser que tenha expectativas da família, tem uma expectativa que esse mesmo aluno tem dele mesmo. Tem alguns estudos mais recentes que demonstraram também que na amostra que o estudo pegou, em torno de 88% dos alunos, eles têm, a cobrança vem deles mesmos. Mais ou menos metade dos alunos tem uma cobrança da família, que já é um número muito alto, mas 88% desse grupo conseguiu relatar que a pressão vem de dentro deles mesmos, né? Então, mas é muito importante que eles entendam como é que isso foi construído com eles mesmos, né? Então, desdobrar isso para a gente entender mais outros sintomas e outros quadros, isso também é muito importante. Tem outras coisas ali também. É interessante, Arthur, você tocar nessa questão, né, de entender o que ele está sentindo, e a proposta do projeto de vida, principalmente na primeira série, né, porque ela tem uma divisão entre as séries, é justamente esse autoconhecimento. De nós que trabalhamos com essa frente, de levar para esse aluno ferramentas para que eles desenvolvam esse autoconhecimento. E é interessante porque aí entender, né, primeiro entender o que é ansiedade, né, porque já é muito difícil se criou-se um estereótipo em torno dessa palavra e tudo para eles é ansiedade. Tudo. O transtorno de ansiedade, né? Então, eles não têm o diagnóstico, é um diagnóstico informal. E aí, eles de uma certa maneira, se agarram àquilo. Então, acabam, às vezes, dimensionando aquele fato e não conseguem desenvolver. Não consegue parar para olhar e falar, opa, peraí, o que eu estou sentindo? Será que isso é um transtorno mesmo? Será que é normal? Porque a ansiedade é normal, né? Até um certo ponto, aquele friozinho na barriga quando a gente vai fazer algo que não está na nossa rotina, enfim. Então,
o projeto de vida traz essa ferramenta, né, do autoconhecimento, para ele saber o que ele está sentindo, para ele poder separar as coisas, colocar, não, peraí, isso aqui é normal até certo ponto, ou não, eu estou excedendo, eu preciso procurar ajuda. E uma coisa que que eu gosto muito com os meninos é o diálogo. Sempre trazer para eles que nós, enquanto professores, a gente está aberto ao diálogo, conversar bastante, e eles terem essa abertura tanto com a gente, quanto com a família e com os colegas, para trocar experiências, para tentar entender, né, o que está sentindo, o que está passando, e tentar lidar da melhor forma ali com aquelas emoções. Mas é difícil, é muito difícil. E assim, hoje, o que a gente está falando nesse episódio de hoje, acaba que se aplica mais a adolescentes, porque a faixa etária que está ali mais envolvida com o vestibular, mas essa pressão, ela atinge todas as pessoas que vão, de certa forma, que estão, de certa forma, se preparando para uma prova, que vão fazer vestibular, OAB, concurso, prova de direção, né? Então, isso que nós vamos conversar aqui hoje vai valer para essas pessoas também? Com certeza. Eu acho que, e se a gente for pensar até, se a gente estender isso para outros lugares que não só provas, né, aprovação, mas se a gente for pensar, quando a gente vai no encontro, por exemplo, com uma pessoa que a gente quer conhecer, a gente está esperando ser aprovado de alguma forma ali por essa outra pessoa, né? Então a gente passa por isso o tempo todo. Então é muito importante também para esse adolescente ou para esse adulto que vai passar por um tipo de prova, entender que aquela ansiedade ela não é específica daquele momento. Para o adolescente isso é mais desafiador, porque o adolescente ele está exatamente no momento de entender quem sou eu. Nem a gente que é adulto entendeu muito bem, assim, mas a gente tem dificuldade em chegar a essa conclusão, né? Imagina eles. Sim, então eles estão exatamente no momento de se questionar, e aí a gente já cobra deles, eu digo a gente enquanto sociedade, ou enquanto família, ou enquanto até enquanto profissional, sutilmente essa cobrança pode acontecer, até sem a gente querer muito. Mas a gente já cobra desse adolescente que ele tem que tomar aquela decisão, porque além dele ter a pressão de ser aprovado, nem ele às vezes sabe se ele está querendo ser aprovado para esse curso específico. Tem muita questão da indecisão, essa é a minha vocação, essa é a profissão que eu quero. Então, muito da ansiedade do adolescente, que é diferente do adulto que está em pré-vestibular, por exemplo, né? Lá eu já cheguei a acompanhar pessoas, por exemplo, que tiveram uma carreira numa profissão e aí buscam um cursinho pré-vestibular porque decidiu por outra carreira. E aí esse adulto ele já está muito mais maduro naquela decisão, ele sabe, ele tem aquele foco para aquela nova profissão. O adolescente ele ainda está nesse processo de decisão, né? Então acho que isso é muito mais desafiador para o adolescente. Isso que você está falando é muito interessante, porque existem características dessa fase que potencializam esse estresse, essa ansiedade. E eu acho interessante, porque o adolescente, essa divisão que você fez, né, do adulto, ele já tem certeza, ele já passou por muita experiência, então ele já está certo ali do que ele quer. Os adolescentes, eles ainda não estão certos do que querem, e para mim uma coisa que é muito difícil é que eles colocam na cabeça de que aquela decisão é para a vida inteira. Então, o fato de se colocar num lugar em que eu tenho que decidir todo o resto da minha vida. Então, eu tenho 16, 17 anos, eu tenho que decidir algo para os meus próximos 60 anos, né? Levando em consideração a expectativa de vida do brasileiro. Então, pesa muito. Então, eles ficam ali porque naquele momento eles não têm maturidade, eles não conseguem entender que se daí a alguns anos ele realmente, não, isso aqui não achei interessante, não estou feliz, que eles podem recalcular, que eles podem refazer a sua vida profissional. Eles, naquele momento ali, eles não pensam nisso. Né? Não tem eu essa acho que dimensão. isso é uma questão cultural também, né? Sim. Nós gravamos um episódio sobre transição de carreira e nós falamos com o nosso convidado aqui exatamente isso, que o conceito de carreira, ele mudou muito, porque antigamente era você ter uma profissão e ter toda uma experiência durante toda a sua vida ali naquela área, e hoje
esse conceito ele mudou. É você ter ali um crescimento dentro da área, mas você galgar novas experiências, independente se vai ser dentro de uma profissão ou outra profissão, né? E a gente ainda tem a questão das profissões que são classificadas, que tem um status, né? Um status mais elevado. Mas você sabe que muito disso, a gente estava comentando ali fora, enquanto a gente aguardava, a questão da literatura, né? A importância da literatura nesse processo. Porque ela pode ser positiva, pode ser negativo. Porque quando a gente olha alguns contos do Machado de Assis, ele já traz essa questão do status de algumas profissões em particular, né? Num conto dele específico, ele coloca ali o advogado como um status, e o personagem dentro da narrativa, ele não está feliz. Ele não está feliz porque ele não está conseguindo se sair bem na profissão. Ele não está tendo o mesmo sucesso que as pessoas, que a sociedade espera dele. E isso reflete na nossa sociedade. É isso que a gente faz, né? A gente espera que o adolescente escolha uma profissão e que ele tenha sucesso. Então, não é só escolher. Ele ainda tem que... né? E aí eu fico pensando, qual é o conceito de sucesso? Cada um tem um conceito diferenciado, mas a gente se agarra a e é esse que a gente cobra do adolescente, das pessoas. E você falou dessa questão das características, né? A adolescência é justamente marcada por esse período de transição também. A adolescência, ela não é muito reconhecida culturalmente como uma etapa em si. Eu não sou mais criança, porque eu já não faço mais coisas de criança, mas eu vou tentar fazer coisas de adulto e ainda não posso. Então, o adolescente, ele está justamente naquele momento de entender que ele pode pertencer a outros grupos, que não só o grupo familiar, né? Ele está em busca dessa identificação. Então, o adolescente, ele está ali ávido por se encontrar em um determinado lugar, né? Principalmente num grupo com outros adolescentes, e já visualizando quais vão ser os grupos que eu vou pertencer. Isso dá uma noção de um contorno para a existência, né? Isso por si só já é bem estressante. Exatamente, já por si só isso já é totalmente ansiogênico, né? Então, a escolha da profissão às vezes vai estar muito atrelada a isso, né? Quando eu escolho uma profissão, eu estou escolhendo qual é o grupo que eu vou pertencer o resto da minha vida. E aí, isso é muito angustiante, porque eu estou entendendo que grupo familiar é esse, que eu ainda pertenço, mas eu já sou muito diferente. Uhum. Esses colegas que às vezes eu consigo ser amigo de um grupo, eu não consigo ser de outro, eu sou popular, eu não sou. Então, tudo isso está em jogo ali, né? Então, tá borbulhando aquele corpo, de repente eu começo a perceber sensações que eu não tinha quando eu era criança, a coisa não está bem formada, eu acordo num dia muito feliz, no outro dia eu estou muito triste. Então, essa oscilação hormonal e essa busca por essa identificação, por esse pertencimento a grupo, tá tudo ali borbulhando. E aí, de repente, no meio daquilo tudo, você tem que escolher o que você vai fazer pelos próximos anos, né? Então, é muito importante, assim, tanto para a escola, para nós enquanto sociedade, para a família, entender que para nós enquanto adultos, a gente já tem uma visão, aí tem questões de geração ali também, mas a gente já tem uma visão um pouco mais de tentar, de definir, mais prática, mais pragmática, e para o adolescente isso ainda está se formando, né? Tem que entender essa diferença. E existe algum perfil de aluno que sofre mais? Então, a gente percebe, se a gente for pensar em adoecimento psíquico ou transtornos psiquiátricos, pelo recorte de gênero, a gente percebe uma incidência maior em mulheres do que em homens. Tem alguns estudos que demonstram isso. Disso, acho que decorre uma discussão para a gente pensar se realmente, primeiro, se as mulheres realmente sofrem mais do que os homens, ou se elas expressam mais esse sofrimento do que os homens, né? Às vezes elas sentem alguma cobrança maior também que os homens. E aí o dado é justamente essa linha tênue, né? Realmente, se a gente for pensar socialmente, né, a mulher passa por algumas situações que muitas vezes os homens não vão passar, né? Numa relação com enfim, aí ou violências de outros... E o próprio lugar da mulher também, ele vem mudando. Isso, as cobranças, né, são, com o passar do tempo, foram se diferenciando. Então, hoje também tem toda essa cobrança, né, que lugar a mulher está ocupando na sociedade. Ainda tem esse peso ainda. Sim. E aí a gente observa assim, quando nos atendimentos que eu vou fazer, o atendimento com mulher e atendimento com homem é muito diferente. Assim, a mulher, às vezes, ela acaba tendo um vocabulário diferente, porque desde criança
a mulher já é mais estimulada a brincadeiras que envolvem mais emoções, né, que envolvem uma flexibilização ali mais cognitiva e uma relação com o campo emocional. Os homens geralmente são mais estimulados a brincadeiras mais que envolvem mais a força física, a locomoção, a capacidade de se deslocar. Isso, claro, está mudando, né? E que bom. E que bom que está mudando, porque eu acho que é muito importante que essas coisas se misturem nessa questão de gênero, mas quando a gente vai observar mesmo a incidência, até a procura, quando eu estava no colégio, a procura por atendimento era muito mais feminina do que pelos meninos. E como o nosso projeto ele era de orientação de estudos, mas ele tinha também um pano de fundo ali de um suporte emocional, as meninas geralmente procuravam para o suporte emocional e os meninos querendo o plano de estudo. Vamos pegar o mais plano, prático. Fala aqui como é que eu vou ter que fazer. Mas tem uma dificuldade. Essa praticidade. Então, acho que tem muita coisa aí pra gente discutir, mas se a gente for pensar nesse sentido de gênero, tem uma diferença. Eles têm uma certa dificuldade mesmo. E a gente vê isso, às vezes, em algumas atividades que a gente vai fazer para traçar perfil, porque eu preciso, de uma certa maneira, conhecer um pouquinho mais esse meu aluno para que a gente traga ferramentas. Por exemplo, eu preciso conhecer, saber quais são os objetivos deles, o que eles estão pensando, almejando, para trazer ali dentro do projeto de vida ferramentas que os ajude, que os auxilie a chegar, a alcançar esse objetivo. E para isso a gente acaba tendo que, de uma certa maneira, claro que completamente diferente, né, Arthur, do que realmente o psicólogo faz, mas a gente tenta descobrir, saber um pouquinho como ele pensa, quais são os problemas, né, quais são as suas dores, para a gente poder tentar ajudar de uma maneira ou outra, mas normalmente os meninos não têm dores. Eles colocam, não tenho. Na verdade, não é que ele não... Aí, em outras perguntas, eles acabam demonstrando que tem, e só não sabem que aquilo ali é uma angústia, é uma dor. E muitas vezes a intervenção, nesses casos ou em outros casos que envolvam esse tipo de dificuldade, né, a gente simplesmente ajudar a nomear. Olha, isso tudo que você está me descrevendo, isso se chama medo. Você está com medo de não passar. Ou você está com medo que a sua família vai pensar se você não for aprovado. Ou você está com medo de escolher agora e depois você se arrepender. É esse o nome da coisa, né? Então, hoje você está cansado. Hoje você está cansado, você está precisando dormir. Então vai embora dormir. Às vezes eu falava isso pro aluno. Isso tudo que você está me explicando não é tão complexo assim. Você está com sono. Então você tem que dormir. E às vezes eles acham que isso é tristeza. Exatamente. O excesso de cansaço, aí eu tô triste. Aí você começa, por que você fez ontem? O que aconteceu? Você fez isso? Aí você começa a observar e fala, não, peraí. Não dormiu, né? Ela dormiu um pouquinho. Você fez uma atividade que não estava dentro da sua rotina ou excedeu o tempo. Às vezes, normalmente, eu jogo 1 horinha. Aí, no dia anterior, jogou 3, 4 horas seguido. Então, vai estar... Isso tudo influencia, né? Eles não conseguem nomear. Exatamente. Muito bacana. E pré-vestibulando de medicina, eles acham que eles não podem isso. Tem uma cultura mesmo, assim, se a gente for pensar até no nosso estado mesmo, assim, é até um pouco mais intenso do que em outros. Se você for fazer um panorama do Brasil, o estado de Goiás ele é um estado que no sentido da cultura educacional mesmo, assim, acabou que historicamente desenvolveu essa noção, assim, de que para você ser aprovado, você tem que abdicar de absolutamente tudo da sua vida, né? Então, principalmente para vestibular de medicina, que é o curso mais concorrido, você fala para ele dormir, ele fica indignado com você. Eu já tive aluno que brigou comigo porque eu falei que ele tinha que dormir. Então, e isso se a gente for pensar em todos os contextos, assim, como é que vai ser esse profissional depois? Quando ele se perceber lá na frente, fazendo o que ele escolheu, fazendo o que ele gosta e não se permitindo fazer esse descanso ou minimamente fazer uma leitura do que é que está acontecendo que está fazendo ele sofrer ou até não conseguir dormir no fim das contas. Isso é muito importante, e né? Desculpa. E a questão do lazer também, né? Eles cortam o lazer da vida. Não, eu não posso ter lazer porque o meu foco é como se, se hoje eu for ao cinema, eu estou desfocando, eu não tô sendo
não estou estudando o suficiente, não estou sendo dedicado, né? É interessante que, como eles veem essa prova como um monstro mesmo, e eles precisam entender que aquilo ali, essa prova é só um caminho para eles chegarem no objetivo e não o objetivo em si. É um caminho para se chegar ao objetivo deles. Mas eles e isso não é eles sozinhos, nós, a sociedade transforma essa prova num monstro. E falando nisso, você conhece a atuação do Sesc Goiás na área da educação? O Serviço Social do Comércio, ele oferece o que há de melhor em ensino para crianças, adolescentes e adultos nas áreas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e também na educação complementar. A educação infantil, ela atende crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, nas unidades de Anápolis, Faz Salville e Universitário. Já o ensino fundamental e médio são oferecidos no Sesc Cidadania, em Goiânia. E tem também a educação complementar, com a nossa Escola de Idiomas, Sesc Senac, com cursos de inglês, alemão, espanhol e francês, oferecidos pelo Sesc em Goiânia e Itumbiara. Quer conhecer mais de perto todos esses serviços? Acesse o site sescgo.com.br e saiba mais. E eu queria saber, talvez, não sei se mais especificamente do Arthur, né, que é psicólogo, mas eu queria saber, assim, como que essa pressão pré-vestibular, ela afeta o psicológico, claro, mas também o físico, que é a questão da psicossomática. Uhum. E aí, nesse sentido, muitas vezes, na minha experiência, a gente precisava mesmo encaminhar para um atendimento médico. Infelizmente, acabava sendo muito comum mesmo eles começarem a ter sintomas, muitos episódios de taquicardia, sintomas de crise de ansiedade, que envolviam ao mesmo tempo respostas emocionais no corpo. Então, vontade de ir no banheiro, aumento ou diminuição dessa vontade de ir ao banheiro. E lá a gente observava muito, assim, já teve casos em que a gente teve que acionar mesmo emergência, assim, porque o aluno, às vezes, estava em sala de aula e aí ele precisava sair da sala porque o corpo dele estava sentindo todo aquele cansaço, aquela pressão, né? Então, no sentido psiquiátrico, a gente tem uma incidência alta, assim, desses transtornos principalmente transtornos de ansiedade, mas que para alguns alunos acaba evoluindo até para transtornos de pânico, né? E quadros de dor física, dor na barriga, dependendo, aí se a gente fosse avaliar mais a fundo, né, a forma como o vestibular, ou como a prova, ou como a profissão, carreira, enfim, está simbolizado para aquele aluno, determinada parte do corpo acaba respondendo, né? Sim, então, se ele sente muita pressão, dores nas costas, né, dores nas pernas também. Então, a questão da passagem para o corpo, né? O corpo e mente a gente entende sempre como um sistema, uma coisa responde à outra, né? Então, se você bate o pé na mesa, você vai ficar muito triste por ter batido o pé na mesa, né? Então, é um efeito do físico para o psicológico e do psicológico para o corpo também, né? Então, eu acho que é muito importante também, às vezes a gente fala muito sobre esse apoio social, apoio da família, busca de atendimento psicológico, mas muitas vezes esse pré-vestibulando ele precisa mesmo passar por uma avaliação física para observar esses efeitos, porque há uma incidência mesmo cada vez mais alta, infelizmente, dessas respostas físicas, né? E, Leandra, você acha que o novo formato do ensino médio vai ajudar um pouco esse estresse pré-vestibular? Como que você entende? É tudo muito novo. Né? Conta pra gente assim, mais ou menos como vai ser, para quem está nos ouvindo aí, às vezes não viu ainda como que vai ser esse novo ensino médio. A ideia do novo ensino médio é de trazer esse apoio diferente. A gente tem uma tradição conteudista. E Goiás, principalmente, tem uma tradição de muito conteúdo, ser um estado que as escolas são muito conteudistas. Então, a ideia do novo ensino médio é dar uma... como que eu poderia te explicar? Diminuir essa carga, né, da gente olhar esses conteúdos de uma forma diferente. Porque um questionamento que os alunos sempre fazem é: professor, eu quero fazer jornalismo. Por que eu tenho que estudar física? Eu não vou utilizar a física na minha vida. E
Antes, a gente não conseguia efetivamente demonstrar para esse aluno que ele vai precisar sim estudar física. Ele vai utilizar isso sim na vida dele. Ele não vai utilizar na profissão, mas ele vai utilizar na vida. Porque o formato anterior, você tinha essa ideia de que ele está estudando para ser um profissional X. Hoje, o novo ensino médio traz a ideia que ele está estudando para ser um cidadão completo. É a formação integral desse indivíduo, desse sujeito. Então, quando a gente pensa assim, nossa, formação integral, as pessoas já associam a tempo integral de escola. Não é isso. Tempo integral é o aluno que fica o dia inteiro na escola. A formação integral é a gente pensar, formar esse aluno social, para ser tentar trazer o conhecimento pessoal, social e profissional para esse indivíduo. Então, é ele ter um autoconhecimento e saber se colocar no mundo como um cidadão e ter noção do que escolher, ter uma noção do que é melhor para ele naquele momento. Será que naquele momento é melhor mesmo fazer o Enem? Será que dentro das minhas possibilidades, porque a gente cobra muito desse aluno que termina o ensino médio, fazer o Enem, fazer o vestibular, fazer a faculdade. E às vezes aquela ali não é a realidade dele. E ele sofre por isso. Porque ele não consegue, ele vê outros conseguindo isso e naquele momento ele não consegue e aí ele se frustra e de repente ele não tenta novamente. Então a gente precisa também, né, mostrar para esse aluno essa realidade dele, para ele projetar isso e planejar em que momento vai ser melhor para ele tentar ali o curso superior. Se naquele momento terminou o ensino médio ou não, espera um pouquinho, como que vai ser feito. Então, o que a gente vê é que esse novo ensino médio, a ideia, a intenção é formar esse cidadão por completo, e nessa integralidade. E você acha que isso vai ajudar nessa questão do estresse, a diminuir um pouco? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente já está trabalhando porque o que acontece? Num contexto normal, de ensino médio normal, a gente nem se preocupava, né, Arthur? As escolas nem se preocupavam com essa questão emocional. Não havia essa preocupação. Hoje, mesmo os alunos que estão na grade anterior, a gente já tem essa preocupação com esse aluno, dessa parte emocional. E com os que estão entrando no novo ensino médio, isso inclusive é lei, porque esse componente curricular, ele é a lei número 13.415 de 2017. Então, todas as escolas precisam trabalhar o projeto de vida nessa dimensão, na dimensão pessoal, social e profissional. Então, a ideia, a gente acredita que isso vai sendo diluído, né, e a gente vai tentando mostrar para esse aluno o que ele precisa desenvolver para quando ele chegar no terceiro ano, esse estresse, essa cobrança seja menor. Bacana. E a gente também não pode deixar de falar desse tema sem lembrar que a gente vive num mundo de exposição excessiva, de internet, de redes sociais. Vocês acham que isso, talvez mais especificamente as redes sociais, elas influenciam nesse processo de adoecimento do pré-vestibulando? Eu acho que a gente pode falar mais uma vez de um processo de adoecimento como um todo, assim, das redes sociais. É claro que a gente precisa entender que essas ferramentas virtuais estão cada vez mais presentes na nossa vida. Elas são fundamentais para várias coisas, né? A gente interage mais, a gente conhece mais coisas, a gente se aproximou muito das pessoas. Então, qualquer tipo de ferramenta que faz com que a gente se aproxime de outras pessoas, a gente vai se aproximar no bom sentido e também no mau sentido. O que eu imagino que seria, o que eu penso sobre esse suposto mau sentido, assim, né? É esse fenômeno da comparação mesmo, que aí todos estamos, da criança ao idoso, a gente vai estar sujeito a essa comparação, porque esse outro vai estar mais exposto para a gente. Se a gente for pensar 20 anos atrás, esse contato era menor, a gente tinha ciclos menores de relações, né? Então hoje as redes sociais, elas aproximam a gente de mais pessoas, a gente vê milhares de pessoas no mesmo dia.
Então, Ver as coisas boas, né? Só as boas. exatamente. Então, as redes sociais são um recorte disso, né? Então, esse aluno está ali naquele momento de fazer uma decisão muito importante, de se engajar em grupos, e aí essa exposição às redes sociais, ela pode atrapalhar no sentido de que esse fenômeno da comparação que a gente está fadado a fazer, nós somos seres sociais, então a gente vai estar sempre nessa tensão com o outro, o que o outro espera de mim, o que eu vou fazer, como é que eu vou me apresentar, como é que esse outro se apresenta para mim, o que eu colho de informação dessas vivências sociais e me constituo nisso. Então, as redes sociais é muito importante, assim, quem está ouvindo, tanto no sentido de estudantes quanto de familiares, né, é importante ter essa noção de que são coisas importantes hoje para a nossa socialização, não tem como a gente se desvencilhar das redes sociais, mas a gente precisa estar sempre reavaliando essa exposição, né? E também a questão da frequência, né? A gente estava comentando mais cedo sobre o quanto o tempo de tela acaba prejudicando também a questão do foco, da atenção, né? A gente sempre teve, esse problema de foco de atenção sempre foi uma questão que todas as pessoas têm dificuldade de manter a atenção numa coisa só por muito tempo, né? Então, o nosso cérebro ele vai estar programado para voltar a nossa atenção para aquilo que é mais fácil, para aquilo que é mais prazeroso, né? O celular ele vai explodir dopamina no nosso cérebro, então é uma coisa que está ali e a gente não vê mesmo. Está disponível, é fácil e a gente entra. Então, nesse sentido, tanto de celular, de tela, redes sociais, acho que a gente tem que pensar muito nesse sentido. O fenômeno da comparação e o quanto aquilo nos toma tempo mesmo do nosso foco e do nosso objetivo. Então fica aí a dica para os vestibulandos e para os pais e mães também que estão nos ouvindo, né? E falando nisso, em bem-estar, em cuidar das emoções, que tal aproveitar o seu tempo livre com muita cultura? E cultura, você já sabe, é no Sesc Goiás. A cultura ela é um dos pilares do Serviço Social do Comércio e por isso todo mês você e a sua família contam com uma programação especial em nossas unidades. Tem espetáculos teatrais para adultos e crianças, shows variados, além de eventuais oficinas culturais e também programações específicas. Quer ficar por dentro de tudo isso? Acesse o site sescgo.com.br, programe-se e venha para o Sesc. Bem, aí nós conversamos aqui sobre várias coisas que envolvem o universo do vestibulando e eu queria trazer uma atenção especial para o papel da família, porque a família pode ajudar, mas a família também pode atrapalhar, né? E aí eu quero até citar um exemplo de uma conhecida minha, que ela se formou em Direito, ela fez todo o curso e no final do curso ela entregou o diploma para os pais e falou, tá aqui o diploma que vocês queriam, agora eu vou fazer o que eu quero, e foi fazer gastronomia e hoje é muito bem sucedida nessa área. Então, queria que vocês falassem um pouquinho do papel da família, até para abrir os olhos, né, dos pais, dos responsáveis para esse tema. Uhum. Eu acho... Desculpa. Pode falar. Eu acho a família ela é fundamental, né? Fundamental em todas as etapas. E a gente percebe que quando esse adolescente escolhe um curso que não faz parte do rol dos cursos que teoricamente são mais gratificantes financeiramente, isso acaba criando um problema muito sério, porque às vezes a família, não que a família esteja errada, lógico que não, em querer um futuro promissor para o filho. Lógico, mas aí eles se fixam, né, na parte financeira, porque a gente infelizmente faz várias ligações entre felicidade e dinheiro, dinheiro sempre traz felicidade e tal, então isso aí é muito, muito polêmico trabalhar essa questão de entender que não necessariamente vai trazer felicidade, né, a longo prazo. Às vezes pode trazer a curto prazo, mas a longo prazo pode ser que não. Então, quando esse adolescente escolhe e tem vontade de fazer uma gastronomia, de fazer um cinema, isso causa um certo desconforto na família. E, às vezes, esse adolescente resolve, como a filha da sua amiga, resolve fazer o curso que a família quer para poder se livrar daquilo ali. E muitos vão atuar, porque acaba tirando, fala, não vou fazer. Ela poderia não ter feito gastronomia, ela poderia ter seguido no direito, mas não ia ser feliz. Não ia ser feliz. Então, o conceito de sucesso dela ia ser diferente. Na cabeça, às vezes,
para os outros, ela seria uma advogada de sucesso, mas para ela não, porque ela não está tendo prazer no que ela está fazendo. Então, nesse sentido, ainda mais no momento ali da escolha, é muito importante o apoio da família, é muito importante o diálogo, de expor tanto o adolescente quanto a família, expor por que eles gostariam que ele fizesse tal curso, e ele também colocar por que eu gostaria de fazer esse curso. Então, esse diálogo é necessário. E essa compreensão da família também, né? Porque a gente vê hoje em dia que o trabalho e a carreira, a profissão, ela não é só um meio de subsistência. Ela antes era, né? Hoje não é mais. Hoje ela é um meio de realização. Isso, essa noção ela é muito recente mesmo, de que eu posso trabalhar naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que faz sentido para mim. Então, acho que a gente está exatamente no momento em que a gente está passando por esse conflito geracional. Acho que a geração dos pais desses pré-vestibulandos agora, eles não viveram muito essa realidade. Às vezes fizeram por necessidade, porque naquela época até fazia muito sentido fazer um curso por status, né? Mesmo que assim, eu não vejo muito sendo médico, mas eu tô com a oportunidade. Me parece que é muito legal ter esse status, então vamos fazer, né? E acaba gostando e tudo certo, né? Mas às vezes também uma outra situação que acaba acontecendo é de pais que às vezes não conseguiram realizar algo na trajetória de vida deles, e aí isso é projetado para os filhos. Então, isso é mais perigoso ainda. Né? Eu vejo isso como mais perigoso mesmo, porque acho que assim, tudo tem as suas questões, mas acho que é importante, assim, se tem os pais que estão nos ouvindo agora, acho que sempre ter essa atenção, se o que eu estou fazendo com o meu filho, eu estou promovendo um cuidado para que ele desenvolva a sua autonomia, ou se eu estou projetando para ele a dificuldade que eu tive com a minha construção da minha autonomia, né? Então, eu acho que é muito importante nesse sentido, porque para o adolescente isso ainda é tudo muito confuso. Sim. Que a família, ela é ao mesmo tempo o ponto de partida, é onde eu vou buscar apoio, mas de repente eu me vejo numa situação que eu estou contra esse lugar que me apoia. E aí você deixa até de buscar ajuda, ele deixa até de buscar ajuda onde ele deveria, né? Exatamente. Aí, quando a gente está nesse tipo de situação, se sentindo pressionado, a gente vai buscar ajuda onde está disponível. Né? E isso é perigosíssimo. E aí a gente cai numa outra questão, porque pode ser que isso faça um distanciamento. E eu já fui muito claro assim, com alguns pais em atendimento, tanto em consultório quanto no contexto do colégio, de que, olha, isso aqui que eu estou observando, você está me provando por A mais B que o seu filho vai se afastar de você, sabe? Então, isso já está acontecendo. Perceba isso, perceba que o tempo que vocês têm junto não é de qualidade, perceba que ele se esquiva da sua presença. Você, enquanto pai, também começa a se esquivar. Quando vocês se encontram, nenhum tipo de relação de qualidade afetiva acontece. Então, é muito importante estar afiado com o que acontece na geração do filho, que é diferente da sua e que muitas vezes você não vai conseguir transpor. E tentar sempre, enquanto família, identificar qual é o seu sonho e qual é o sonho do seu filho. E às vezes o sonho do seu filho vai para um lado e o seu vai para o outro. Né? E para a gente finalizar, eu queria que vocês trouxessem aqui para quem nos escuta algumas estratégias, algumas orientações práticas do que fazer para enfrentar tudo isso que a gente conversou até agora. Eu penso assim, acho que tudo isso que a gente está dizendo, acho que leva a gente nessa questão fundamental que é tentar não se esquecer, né, dizendo isso diretamente para um pré-vestibulando, tentar não se esquecer que você está passando por uma fase, né, esse momento da sua vida, ele tem prazo de validade, mais para frente você vai enfrentar outros tipos de crise, mas essa crise que você está passando, ela é passageira, ela vai passar, né, e tudo bem se você fizer escolhas erradas nesse momento, né, não existe escolha errada, cada escolha, certa ou errada, mesmo que a gente considere bom ou ruim, isso vai levar a gente para uma próxima etapa da vida. Então, acho que entender isso no panorama geral é muito importante. Acho que num segundo ponto é tentar encontrar qual é o seu método de estudo. Alguns alunos ficam muito perdidos tentando encontrar ferramentas que não encaixam para ele. Então, a hora que você vai estudar, o tempo que você vai estudar, as pausas que você vai fazer, a forma como você vai organizar o seu dia, a sua semana, quais os materiais que você vai utilizar, isso tem que ser muito individual. Então, não tenta copiar o método de estudo do coleguinha, porque pode ser que funcione para ele e não funciona para você. Então, o método de estudo é muito importante. E, como a gente está falando agora, a rede de apoio social ela vai ser fundamental. Então, é muito importante que você tente identificar no meio de toda essa turbulência social e cultural que você está passando nesse momento, tenta encontrar qual é a fonte de apoio social que você vai ter, porque você vai precisar. O isolamento, ele vai ter um efeito
muito ruim para os seus objetivos, né? Então, acho que se tem 3 dicas mais fundamentais e resumidas, acho que seriam essas 3. E eu acredito, essa questão do planejamento, né, do foco, e ele ter a noção de qual é o objetivo dele, que lugar ele quer chegar. Apesar de, nesse momento, ele ter essa dificuldade de saber em que lugar ele quer chegar, mas ter essa noção, né, que o Arthur falou, não tem escolha certa ou errada, eu vou escolher X nesse momento, e a partir do momento que ele escolheu, aí ele vai traçar o caminho para ele chegar nesse lugar. Isso me lembra muito o gato da Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei onde quero chegar, qualquer caminho serve. Então, a partir do momento que ele tem o objetivo, eu quero chegar aqui, aí ele vai fazer o planejamento dele. Sim. E esse planejamento, como o Arthur falou, tem que ser individual, ele tem que respeitar o limite dele, né? Ele tem que ser generoso consigo, porque ele também não pode ultrapassar os limites e adoecer. Então ele tem que ter essa noção, então ele tem que ter o objetivo, planejar quais caminhos ele precisa traçar para chegar nesse objetivo e ser generoso com ele, porque é complicado, é uma fase difícil. E eu também vou deixar uma orientação aqui, que é pedir ajuda. Exatamente. Né? Nós somos seres sociais, seres humanos. Talvez tem muita gente aí que, como o Arthur bem colocou, está um pouco afastado da família, mas procure um amigo de confiança, um professor. Exatamente. Ajuda psicológica. Nas escolas, as escolas hoje em dia oferecem, né? A maioria oferece a ajuda psicológica, ali o departamento que tem os psicólogos. Com um professor que você tenha mais intimidade, tenha mais carinho. Então, peça ajuda, né? Não acho que o sofrimento, ele é normal, que você consegue lidar com ele sozinho, porque com ajuda, você pode até conseguir, mas com ajuda vai ser muito mais fácil, né? Sem dúvida. Bem, nós chegamos aqui ao final do nosso episódio. Daria pra gente ficar aqui horas e horas conversando sobre esse tema, um tema muito gostoso que envolve muitas frentes, que precisa ser cada vez mais falado, mas a gente precisa finalizar. E antes da gente terminar, eu quero propor para vocês um desafio. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem aqui com quem está nos escutando uma palavra, uma frase ou uma expressão que vocês gostam, que vocês usam no dia a dia de vocês e por que vocês gostam. Então, eu acho que pensando até nesse contexto, né, assim, e nessas falas que a gente diz sobre a questão social, assim, nós somos, a gente não realiza tudo no outro, mas a gente também não vive sem o outro. Então, em todos os contextos da vida, sempre tente delimitar aquilo que é seu, aquilo que é importante para você, mas aquilo que também você vai precisar buscar no outro, né? Então, acho que esse é um pensamento que resume muito. Partindo daqui, você pode fazer muitas coisas. Legal. E você, Leandra? Eu gosto muito de Star Wars. Quem me conhece, os meus alunos sabem disso. E a minha frase lema é que a força esteja com você. Agora e sempre. Independente do caminho que escolha, que tenha força para segui-lo da melhor forma possível. Que bacana, é isso aí. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui hoje, a presença. Obrigada. Foi um bate-papo muito rico, tenho certeza que ajudou muito quem está enfrentando essa fase de pré-prova e também quem lida com os vestibulandos, tem uma pessoa em casa que está se preparando também para um momento decisivo que é uma prova. E quero deixar aqui o meu muito obrigada. Arthur, muito obrigada pela sua presença. Se alguém quiser conversar com você, os pais que estão nos ouvindo, os vestibulantes, quiserem te encontrar, pedir ajuda, como que te acha? Sim, pode me seguir lá, mandar mensagem no meu Instagram, é psicólogo.arthur, com TH, Oliveira. Psicólogo.arthur Oliveira. Me chama lá, me adiciona, vamos bater um papo. Muito obrigada, viu, Arthur? Obrigado você. Professora Leandra, muito obrigada também pela sua participação, por compartilhar com a gente esse conhecimento que você já compartilha com os alunos lá no Sesc Cidadania, mas agora veio aqui compartilhar com mais gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E se alguém quiser te encontrar, quiser falar com você, como te encontra? Bom, os alunos... Pode ser lá na escola, todos os dias, né? De segunda a sábado. Acho bom quando eles perguntam, que dia que você está aqui? Todos os dias. Ou então no Instagram, profa Leandra Ferreira. E fiquem à vontade, podem mandar mensagem, dúvidas, que a gente está lá para auxiliar. É isso aí, muito obrigada aos dois. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Fez sentido para você? Aprendeu muito? Então já sabe, né? Segue o nosso podcast, avalia.
compartilha com aquelas pessoas que estão passando por esse período, que tem alguém em casa que está passando por esse período. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal do Instagram, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum detalhe novo. E eu vou finalizando aqui com aquela boa e velha frase de sempre, dessa vez da Mariana Moreno. Ela diz que o maior inimigo do conhecimento é quem acredita saber tudo. Quarta-feira que vem a gente se encontra às 10 horas no nosso novo episódio. Até lá. Falando nisso.